Pessoal, nessa parte da prova, a gente é cobrado a diferenciar o tipo de referência e um tipo de um objeto. A gente vê claramente nesse trecho de código, o veículo V recebe new carro, que carro é um veículo, ou seja, carro estende de veículo, carro herda de veículo. E se carro herda de veículo, a gente pode concluir uma coisa: sempre, mas sempre, a classe forte, a classe mãe ou a classe pai, ela sempre vai estar no lado esquerdo. Ou seja, veículo. Veículo é a classe mãe, a classe pai, a classe mais forte. E a classe mais fraca, a classe que está herdando, ela fica do lado direito. Tá. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: a variável de referência V, ela está referenciando veículo ou ela está referenciando carro? Ela está referenciando veículo. Ela faz referência ao objeto veículo e nunca ao objeto carro. Isso em tempo de compilação, que é diferente de tempo de execução. Ok? Em tempo de compilação, o Java, prestem atenção, em tempo de compilação, o Java só entende o que está do lado esquerdo. Ou seja, v. Roda, né? v. Motor. Ou seja, tudo que está aqui, você não executou nesse momento o seu código, você apenas compilou, criou lá o seu arquivo .class com seus bytecode, você não executou ainda. Em tempo de compilação, o Java só entende isso aqui. Ele só enxerga isso. Quando você executa seu programa, aí sim ele executa o new carro. A gente vai agora para o nosso código para a gente entender um pouco melhor isso. Vamos criar aqui então uma classe chamada conta. E essa classe conta, ela vai ter um atributo ID, um atributo CPF, um atributo conta corrente. Note que o atributo CPF ele já foi declarado e inicializado, né? E também o atributo conta corrente ele também foi declarado e inicializado. Logo abaixo, eu vou colar aqui para adiantar, eu criei um método chamado exibeValor. Esse método vai ser responsável para exibir o ID, o tipo de conta, se é uma conta comum, uma conta especial, e o CPF do correntista. Vamos criar uma segunda classe chamada conta jurídica. Essa classe conta jurídica ela vai ter alguns atributos, também um ID, um CNPJ, uma conta corrente, que nesse caso foi inicializada com a string conta especial. Eu vou falar que minha conta jurídica ela vai estender conta. Vou estabelecer uma herança aqui e eu vou sobrescrever aquele método exibeValor. E esse método exibeValor ele vai exibir o ID, o tipo de conta e o CNPJ dessa conta especial. Se é uma conta especial, é uma conta jurídica, e conta jurídica ela tem CNPJ, não CPF. Agora a gente vai criar a nossa última classe para a gente fazer os nossos exemplos. Essa classe ela vai ter o método principal e ela vai se chamar tipo de referência e objeto teste. Eu vou criar como método principal public static void main. Vou fazer uma pergunta para vocês. Conta herda de conta jurídica? Não, então a gente não pode fazer isso. E conta jurídica herda de conta? Herda. Ótimo, então a gente pode fazer isso. Eu vou dar o valor para o ID. Então, ID é igual a 1. Lembrando, a gente está em tempo de compilação, a gente está aqui. Nesse momento a gente não executou nada ainda. Então, ID igual a 1. Vamos mudar um pouco o nosso código lá na classe conta.
eu não vou inicializar ele dessa forma aqui não. Vou botar aqui só o atributo, sem a inicialização desse atributo. E aqui eu vou inicializar com conta.cpf. Opa, ficou até mais aqui. Conta CPF, dei um valor também para o CPF. E nesse momento exibe valor. Ok, a gente está em tempo de compilação. O Eclipse, na verdade, ele já executa e compila e executa tudo de uma vez só, mas se você estiver usando um Notepad++, o próprio bloco de notas, você vai precisar compilar na aula 1, né? Você vai conseguir entender o que eu estou falando para vocês. Você vai criar lá seu arquivo.class e depois executar aquele arquivo. Mas a questão é o seguinte, nesse momento que a gente está agora, a gente está em tempo de compilação. Quando a gente clicar aqui para executar, ele vai executar o programa. Vamos ver o que vai acontecer. Ué, Mark, a gente não setou o valor do ID com 1, a gente não setou o nosso CNPJ com... Deixa eu ver até que a gente setou aqui. Na verdade a gente não setou o nosso CPF e ele está aparecendo o CNPJ. A nossa conta lá na classe não é conta comum. E quando a gente executa está aparecendo conta especial. O que aconteceu, cara? Não entendi nada agora. Vou explicar para você o que acontece. A conta jurídica, o new conta jurídica, ele é acessado usando o polimorfismo através da classe conta. Vou repetir. A conta jurídica, o new conta jurídica, em tempo de execução, ele é executado através da conta, né, da classe conta, através do polimorfismo. Isso quer dizer que precisa ter um polimorfismo para isso acontecer. Por exemplo, se não tivesse um atributo ID na classe conta, olha o que ia acontecer. Ele ia reclamar, cara, não tem o atributo ID na classe conta, por mais que ele não vai ser executado. Não, eu posso botar aqui ID igual a 10, posso tirar aqui, ó. Ele não vai ser executado aqui, ele vai ser executado na classe conta jurídica. Então, claramente você consegue ver isso. Se eu tirar lá, por exemplo, CPF, se eu tirar, por exemplo, o método exibe valor, né, isso aqui tudo é conceito de reescrita de código, né? Ele não vai achar nada lá, ele vai começar a dar erro adoidado. Não acha nada, não achei nada. Agora a gente precisa colocar esses camaradas aqui em funcionamento. Ele vai, através do polimorfismo, ele vai ver o lookup, que a gente costuma falar, né? Ele vai falar, putz, aqui tem um ID. Mas na conta jurídica, em tempo de execução, também tem ID. Então eu vou executar esse cara. Na classe conta tem o string CPF. Tá, beleza, tem string CPF. Deixa eu ver se tem na conta jurídica. Não tem, então esse cara eu vou ignorar. Na classe conta tem um atributo chamado conta corrente. Deixa eu ver se tem na conta jurídica. Conta jurídica tem, então eu vou executar aqui da conta jurídica. Beleza. A prioridade sempre é do new conta jurídica, nunca daqui. Ok? Agora, se por exemplo, aqui tem conta corrente e aqui tem conta corrente, a gente já sabe o que vai ser. A prioridade 0 é no new conta jurídica, então ele vai executar aqui. Agora, se eu tirar esse camarada aqui, o que ele vai fazer? Ele vai lá na conta. Opa, tem conta corrente. Ok. Deixa eu ver se tem conta corrente lá na classe conta jurídica. Não tem. Então eu vou executar esse cara aqui mesmo. Olha só o que vai acontecer. Ó, conta comum. Mas a prioridade sempre vai ser da conta jurídica. Ok? Então eu espero que esse conceito ficou claro para vocês. Se você
Tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, e isso mostra para o YouTube que esse vídeo está sendo relevante e vai mostrar esse vídeo para mais pessoas. Ficando por aqui, grande abraço e até a próxima aula.